Salve galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre os tipos de aços encontrados nas bicicletas. Há um tempo atrás eu tentei fazer um vídeo como esse, mas falando sobre todos os materiais, o aço, o alumínio, o carbono, mas o vídeo ficou muito longo, muito extenso e ficou muito chato, então eu acabei não postando. Agora eu decidi quebrar em vários vídeos, começando pelo aço, depois eu faço um sobre alumínio, fibra de carbono e por aí vai. Além de ser um apaixonado por bicicletas, eu também sou formado em engenharia de materiais. Tenho uma boa experiência na indústria metalúrgica. Então eu tenho um bom conhecimento para passar sobre esse assunto. Eu vou tentar não ser muito técnico e ser mais didático, fazer um vídeo um pouco mais simples, com uma linguagem um pouco mais simples, para que o vídeo não fique muito chato. E eu espero que essa série de vídeos ajude você a fazer uma escolha mais assertiva na hora de comprar um novo componente para a sua bike. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer uma introdução falando o que é o aço. Não existe o aço na natureza, o material puro aço. Não existe o aço na tabela periódica. Existe o ferro e o carbono. O aço é uma liga, ou seja, é a união desses dois elementos. Para ser um aço, o material deve conter ferro, na maior parte, e deve conter pelo menos 0,008% de carbono até 2,11% de carbono. Ele deve conter essa faixa para ser considerado um aço. Acima de 2,11% de carbono até 6,7% de carbono é considerado um ferro fundido. Não existe o ferro puro em nenhum equipamento que a gente vê por aí, nada que a gente vê por aí. Quando a gente fala panela de ferro, tal coisa de ferro, a gente está se referindo ao ferro fundido, mas nada na bicicleta é feito de ferro fundido. Então a gente pode ignorar essa classe de material e vamos focar aqui apenas sobre o aço, que é o que realmente importa pra gente. Um detalhe, daqui para frente, em vez de falar 0, alguma coisa por cento, vou falar apenas 0,10, 0,20, 0,30% para facilitar. Beleza? Então vamos lá. Apesar dessa faixa que eu comentei de 0,008% até 2,11%, na prática, a maior parte das coisas que a gente vê por aí possui entre 0,10% a 0,50% de carbono. Poucas coisas ficam fora dessa faixa. Além do ferro e do carbono, a gente pode também adicionar outros elementos a essa liga. São chamados de elementos de liga. Quando é apenas ferro e carbono, a gente chama de aço carbono. Quando tem outros elementos, a gente fala que é um aço ligado. Alguns elementos de liga muito comuns são o molibdênio, o cromo, o vanádio, o manganês, cobalto, tungstênio e por aí vai. Cada elemento vai mudar alguma propriedade naquele aço. Parece bruxaria, a metalurgia é assim mesmo. Você adiciona um pouquinho de material e pode mudar completamente aquela liga. E além do ferro, do carbono e dos elementos de liga que você adiciona pensando em melhorar as propriedades, o aço costuma ter também alguns elementos que são considerados impurezas, ou seja, são elementos que prejudicam a performance daquele material. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega um material que, por exemplo, possui um bom valor de resistência, porém é uma liga que não tem tanto controle de impurezas. Na prática, essa liga não vai ser legal. A microestrutura do material pode prejudicar e o seu equipamento pode vir a falhar, não porque você fez um esforço acima do que aquela liga resiste ou porque o uso foi inapropriado, mas sim porque tinha algum defeito na estrutura do material que fez com que aquele material falhasse. Agora, finalmente falando sobre os aços encontrados nas bicicletas, eu vou começar falando sobre o aço carbono, o aço de baixo carbono que é encontrado em bikes de entrada. BMX, bikes de dirt jump de entrada, às vezes são encontradas nesse tipo de aço. Essas bikes de passeio também são muito encontradas, tá? É um aço que tem baixo carbono, em torno aí de 0,10 a 0,20%. Normalmente fica aí entre 0,10 e 0,15% de carbono. E regra geral, quanto mais carbono, mais resistente é o aço. Pelo menos nessa faixa que eu comentei, essa faixa menor de carbono, entre 0,10 e 0,50% de carbono, a gente pode ter essa regra. Quanto mais carbono, mais resistente, mais duro é aquele material. Porém, ele é mais difícil de se trabalhar e é mais caro também. Por isso que as bikes de entrada são feitas com aço com menos carbono. Então é uma bike que tem baixa resistência. Às vezes, para compensar a falta de resistência, eles aumentam a espessura do tubo, da parede do tubo das bicicletas. E aí fica muito pesado. Então são bikes que ou são fracas ou são muito pesadas. Então eu realmente não recomendo essas bikes para uso esportivo. Se você quer comprar uma bike, uma BMX, por exemplo, recomendo que você procure outros tipos de materiais, principalmente para o quadro, para o garfo, para o guidão, que são componentes realmente importantes para a bike. Uma coisa sobre esses aços é que além de possuir baixo carbono,
eles também não têm muito controle de impureza. E como eu falei anteriormente, as impurezas podem fazer com que a bike quebre, mesmo que você não faça um esforço muito grande nela, ela quebra por algum defeito na estrutura do material. Infelizmente, a gente encontra bikes com esses materiais, por esses aços de baixa qualidade, vendidas como bikes até profissionais. Você encontra BMX profissional e você vai ver, e é um aço de baixo carbono, um aço ruim, tá? Eu realmente recomendo que vocês evitem esse tipo de material, não é um material legal, ou então vai ser uma bike muito pesada. Agora, uma próxima classe de aço que eu gostaria de comentar com vocês são os aços High-Ten. High-Ten de High Tensile Steel, ou seja, aço de alta resistência. Isso é mais um apelido que essa classe de aço recebe, porém não é uma nomenclatura técnica e, portanto, não respeita normas e a composição química não é muito bem definida, também não tem tanto controle de impurezas nesses aços, tá? Esses aços normalmente costumam conter entre 0,20 a 0,30% de carbono, então possuem um pouquinho mais de carbono e outros elementos, como um pouco de manganês também, mas como eu disse, como não tem um controle grande de composição química e de impurezas, esses aços eles são mais resistentes, mas ainda assim podem ter muitos defeitos. Às vezes você pega um número de resistência e os aços High-Ten podem ser muito bons, só que na prática não é bem assim. Pode ser que na prática o material ele venha a falhar por uma questão de estrutura do material que não está muito bem formada. Portanto, são aços melhores. É muito comum encontrar esses aços nas bikes da ProX, entre outras marcas. A gente vê marcas vendendo esse tipo de aço como se fosse um aço excelente, um material ótimo, porém não é. É um aço que deve ser considerado como de entrada ainda. É um bom aço para quem está começando no esporte, que não vai precisar de uma bike tão resistente, mas ainda assim não é um aço tão bom para quem já é profissional ou que é uma bike de mais alto nível. O próximo aço que eu queria falar aqui é o aço E355. Esse aço eu só vejo nas bikes da Master Bikes. É muito comum, tem vários modelos da Master Bikes que possuem esse aço. Às vezes eles combinam esse aço com outros aços, por exemplo, um aço cromole na gancheira e o resto do quadro feito em E355. O aço E355, diferente do aço High-Ten, já é uma nomenclatura técnica. Esse nome E355 respeita normas e, portanto, ele tem uma composição química e um controle de impurezas muito superior. Ele possui uma qualidade muito superior do que o aço High-Ten, por exemplo. Esse aço contém no máximo 0,22% de carbono e no máximo 1,6% de manganês, ou seja, é bastante manganês, que ajuda a aumentar a resistência do aço. Além disso, ele possui um controle de impurezas muito superior, como eu já comentei, então a qualidade é muito melhor. Apesar da qualidade ser muito melhor e ser um aço muito melhor, às vezes é comum você procurar um número de resistência e ele ser até inferior ao aço High-Ten. Porém, é como eu comentei, o número não quer dizer tudo, tem que olhar mais profundamente essa questão. E esse aço ele é superior que o aço High-Ten, sim, já é um aço, não vou dizer que é um aço profissional, que os quadros são profissionais, mas já são quadros bem melhores, são componentes bem melhores, os que são fabricados em aço E355. Eu só vejo na Master Bikes esse aço, porém não sei se tem alguma outra marca que utiliza. Eu nunca usei uma bike com aço E355, porém eu sei que é um aço que realmente é muito superior do que os aços comuns, ou aços mais básicos, e também que o aço High-Ten. Agora, galera, eu queria falar sobre minha classe preferida de aço, que é encontrado nas bicicletas, que é o aço cromo-molibdênio, ou aço cromole, ou aço cromo. Esse cromo não é apenas de cromo, mas é a junção de cromo mais molibdênio, Cr mais MO. Esses aços, ele já recebe uma nomenclatura técnica, apesar do termo cromole ou cromo ser apenas um apelido, tá, para essa classe de aço. Normalmente, os aços encontrados nas bicicletas são o aço 4130 e o aço 4140. Ambos são aços cromole, tá? O que vai mudar de um para o outro é a concentração de carbono. O 4130 possui em torno de 0,30% de carbono, enquanto o 4140 possui em torno de 0,40% de carbono. Então, o aço 4140 vai ser um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais duro que o 4130. Mas ambos os aços são excelentes, são ótimos materiais para bicicletas. Esse tipo de aço, né, para ambos os aços 4130 e 4140, eles possuem em torno de 1% de cromo, em torno de 0,20% de molibdênio, entre 0,50% e 0,80% de manganês. Então já é um aço que possui bastante elementos de liga. Tanto cromo, molibdênio e manganês vão aumentar a resistência mecânica desse aço. O cromo ele tem uma propriedade interessante, que ele vai aumentar a resistência à corrosão desse aço. Por isso que é muito comum encontrar bikes de cromole que não enferrujam tão facilmente como bikes com outros tipos de aço.
Às vezes bikes antigas de 30, 40 anos atrás que você vê de cromoly, elas estão em perfeito estado hoje em dia com poucos sinais de ferrugem, enquanto bikes mais novas de outros tipos de aço já estão bem enferrujadas. No passado, esse tipo de aço era muito comum, era muito usado em bicicletas, até de mountain bikes, bikes de speed, eram feitas com aço cromoly, porém com o tempo elas foram sendo substituídas por outros materiais, como por exemplo o alumínio e hoje em dia a fibra de carbono. Porém, alguns tipos de bikes de BMX, Dirt Jump, ainda é um material muito usado devido à sua alta resistência mecânica. Então é um aço que é muito resistente, que também é muito duro. Isso é importante para BMX, por exemplo, que vai ter impactos. De Dirt Jump também, né? Quando você cai e bate o quadro em algum lugar, ele não vai machucar tão fácil como o alumínio e principalmente com a fibra de carbono. Como ele é muito mais resistente que os outros aços que eu citei anteriormente, eles conseguem produzir bikes com tubos com paredes mais finas. Então, no final, o peso desses quadros de cromoly é mais leve, né? São quadros mais leves que os quadros feitos com outros tipos de aço. Não é mais leve do que os quadros feitos em alumínio, mas está próximo, um pouquinho mais pesado apenas e é mais resistente. Esses aços cromoly também possuem um alto controle de composição química e de impurezas, então são aços com qualidade superior. Além disso, como o cromo, o molibdênio e também o manganês são elementos que aumentam a resposta ao tratamento térmico desses aços. Eles são aços que respondem muito melhor ao tratamento térmico. Os outros aços também podem ser feitos tratamento térmico, só que não vão responder tão bem quanto os aços cromoly. Por isso que é comum a gente encontrar algumas marcas, por exemplo, a Alveral, ela faz um tratamento térmico. Vem até um adesivo nas peças falando que são peças tratadas termicamente. São aços que assim já são mais resistentes que os outros aços. Quando é feito ainda um tratamento térmico, aí sim a resistência fica muito superior. Fica uma coisa bem legal, muito forte mesmo esse tipo de aço. Minha bike é de cromoly, eu gosto bastante desse material. Também gosto de bike de alumínio, mas esse material para BMX, por exemplo, para mim não tem igual, é o melhor material. Não vejo sendo substituído tão cedo. E realmente tem gente que gosta, mesmo para outros tipos de bike. Eu vejo pessoas que andam de bike de speed que preferem a sensação do cromoly. Ele possui uma flexibilidade um pouco maior e a pessoa gosta de como o quadro se comporta. Então até hoje tem gente que anda, né, de bikes de speed, de mountain bike, com esse tipo de aço. Agora, galera, um último material que eu queria falar aqui é o aço inoxidável. Você não vai encontrar quadros feitos com esse material, nem peças grandes. Porém, você vai encontrar parafusos e elementos de fixação. O aço inoxidável é um aço que possui altos teores de cromo, acima de 10%. Como eu disse anteriormente, o cromo possui a propriedade de ser resistente à corrosão. O cromo vai criar uma camada na superfície do aço, conhecida como camada passivadora. Essa camada impede que o aço entre em contato com o oxigênio e vai impedir que o aço enferruje. Por isso que o aço inoxidável, ele não enferruja, e o aço cromoly enferruja, mas enferruja bem menos do que os outros aços. Ele possui apenas 1% de cromo, enquanto o aço inoxidável possui acima de 10%. O aço inoxidável possui também outros elementos, como o níquel, o molibdênio, mas o que vai fornecer essa característica de resistência à corrosão é o cromo. Esse tipo de aço é um aço que não pode ser usado em componentes grandes devido à sua dificuldade de fabricação, principalmente para soldar. O aço inoxidável é difícil, é caro e também ele não possui tanta resistência e dureza como os outros tipos de aço. Por isso que ele é usado em componentes menores como parafusos, porcas e por aí vai. É um tipo de aço que é muito interessante. Eu gosto de usar os parafusos das minhas bikes de aço inoxidável porque não vai enferrujar. Eu moro no litoral, aqui tudo enferruja muito e realmente parafusos de aço inoxidável eles não vão enferrujar, então fica mais bonito. E eu queria falar sobre esse tipo de aço porque é um outro material que realmente a gente encontra bastante nas bicicletas. Claro que existem outros tipos de aço que a gente vai encontrar, por exemplo, os aços dos rolamentos, das correntes, mas o que importa não são os aços das peças maiores. Eu acho que eu falei aqui de todos os aços que eu tenho conhecimento. Se eu deixei de falar de algum, eu posso fazer mais vídeos mais pra frente falando sobre esses aços aí que eu esqueci. Bom, galera, o que eu tinha para falar sobre os aços é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês a escolher o próximo componente de bicicleta, né? Escolha melhor, uma escolha mais assertiva na hora de comprar, tá? Não compre porcaria, por favor. Sempre dê preferência para materiais melhores, como o aço cromoly, por exemplo, ou um aço E355 da Master Bikes, um aço que é legal, não é tão bom quanto o cromoly. Cuidado para não pagar caro em material que não é bom. Pagar caro num aço High-Ten, como se fosse um aço muito bom, ele não é. Pagar caro em aços que até são piores que o High-Ten. Então é isso. Se você puder escolher, dê preferência para o aço cromoly na hora de comprar um componente, porque com certeza vai ser mais resistente, vai durar mais e o preço pode se pagar. Bom, galera, chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário. Se você quer ver mais vídeos falando sobre alumínio e outros materiais,
deixa um comentário também aí, que isso me motiva a fazer mais vídeos. Deixa seu like, o like é muito importante, porque o like vai fazer com que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas, que mais pessoas possam ver esse vídeo. Pode ajudar mais pessoas, também pode me ajudar e me motivar a gravar mais vídeos. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.